Protocol ainda é um bom investimento para se fazer hoje em dia? Para descobrir a resposta para essa pergunta, eu vou apresentar o projeto para vocês e a gente vai analisar 3 pontos: a saúde, os riscos e também a relevância que esse projeto terá para o próximo ciclo de alta. E para começar, Near Protocol é uma blockchain de camada 1 que visa oferecer ao mercado soluções de interoperabilidade e escalabilidade. 2 palavrões, mas que na verdade são muito importantes, porque interoperabilidade é a capacidade de 2 blockchains ou mais conversarem umas com as outras. A blockchain, por mais que ela seja online, ela não é conectada à internet como um todo. Você não pode mandar informações de uma para outra de maneira natural. Precisa ser uma coisa planejada para que isso consiga acontecer. E a Near Protocol tem como um dos pilares exatamente isso. O outro é a escalabilidade, que é a capacidade de muitas pessoas utilizarem ao mesmo tempo. É uma blockchain muito rápida e, além de rápida, ela é muito barata. O contrário aí de outras competidoras do mercado, como a Ethereum e o próprio Bitcoin. Falando no Ethereum, a Near também consegue processar os contratos inteligentes. Ela também tem a capacidade de produzir programas dentro da sua blockchain e também tem a capacidade, claro, de a gente poder rodar tokens ali dentro. E ela consegue oferecer as suas vantagens em relação às suas competidoras por causa da robusta arquitetura da sua blockchain, que utiliza de sharding e que também tem um modelo de consenso especial chamado Doomslug, que é uma versão do Proof of Stake feita especialmente para a Near, da Near. Isso tudo sem contar que ela também tem uma blockchain de camada 2 nativa dela mesma, um projeto muito legal que está sendo construído. O token nativo deles é o Near, que serve como token de governança, token de pagamento de taxas de transação e também como token para recompensas de staking. Os holders dessa criptomoeda conseguem utilizar ele para poder pagar taxa, para poder travar os seus tokens e receber uma recompensa percentual ao ano e também ter uma possibilidade de votar em mudanças para o projeto. E cara, meio que a Near Protocol é só mais uma blockchain de camada 1, assim como Cardano, Solana, Avalanche. Cada uma delas tem algumas coisas que elas conseguem se diferenciar, mas no fundo, são apenas competidoras que precisam ali se destacar. E a Near consegue se destacar com algumas coisas interessantes que ela tem. Por exemplo, um alto rendimento de transações, principalmente comparado com algumas das outras competidoras. Ela consegue processar até 100 mil transações por segundo com baixos custos. Também tem a interoperabilidade com outras blockchains por meio da Rainbow Bridge, que conecta ela com a Ethereum, Aurora e Octopus, além de facilitar a criação de dApps multi-chain com a sua tecnologia. Ela tem alta adesão de desenvolvedores, já que utiliza uma linguagem segura e familiar, que é a Rust, além de facilitar o desenvolvimento de dApps, porque eles são baseados em WebAssembly. Para finalizar, eles têm várias ferramentas para devs, como o SDKs, que são ali os kits de desenvolvimento de softwares, API, IDE e etc. Isso que é um dos pontos mais interessantes na minha visão. Não tem como a gente ter um projeto promissor, principalmente a um prazo um pouco mais longe, se a gente não tem desenvolvedores trabalhando ali. Precisa ter uma adoção dos desenvolvedores, precisa ter projeto sendo construído ali dentro, e a gente só tem isso se houver a possibilidade de termos uma forte adoção. Na minha visão, essa questão da adoção por desenvolvedores é um dos maiores pontos. Mas dessa vez eu não vou entrar muito em detalhe aqui sobre o projeto, porque realmente ele é mais do mesmo, ele é muito parecido com as suas competidoras. Não faz muito sentido eu ficar entrando muito a fundo aqui, porque senão vai só encher o seu saco, né? Vamos ser sinceros, vamos desenvolver aqui. E olha só, pra gente poder desenvolver, eu vou começar a análise com a saúde do projeto. O quão bem das pernas esse projeto tá, o quão fértil está o momento dela para que a gente tenha um crescimento considerável nos próximos anos. E bem, em termos financeiros, é impossível não dizer que ela tá muito bem. Eu encontrei alguns números aqui que dizem que ela já levantou nada mais nada menos do que 500 milhões de dólares ao longo de 5 rodadas de investimento desde 2018 até 2022. E dentre as venture capitals que investiram nesse projeto estão a 16Z Crypto, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Electric Capital, Fidelity Investments, Hashed Multicoin
Filecoin Capital, Pantera Capital, Sequoia Capital e Three Arrows Capital. Todas gigantescas. Tirando uma delas aqui que era gigantesca e não é mais porque ela quebrou. Enfim, além dessa bolada que eles levantaram, o token NEAR tem 1 bilhão de unidades que estão distribuídas da seguinte maneira: 40% foi destinada à venda pública, 32,5% à fundação NEAR, 17,5% à equipe e colaboradores e 10% ao ecossistema NEAR. Eles venderam aí uma bela de uma porção desses tokens, mas eles ainda estão com uma quantidade considerável. Então eles têm bastante fundo para poder desenvolver o projeto, eles têm dinheiro para poder dar token para o projeto desenvolver lá dentro, para poder pagar os desenvolvedores em token, para poder funcionar durante bastante tempo. Então, em termos financeiros, eles estão muito bem, mas não adianta nada eles terem muito dinheiro se eles não estão conseguindo utilizar de fato esse capital de maneira eficiente. E o número de desenvolvedores ativos foi de 200 em 2020 para 3.500 atualmente. O número de projetos em desenvolvimento foi de 10 para 500. O TVL, que é o Total Value Locked, foi de 10 milhões de dólares em 2020 para mais de 1 bilhão atualmente. E algumas outras métricas interessantes aqui é que o número de transações foi de mais de 10 milhões por dia, número de wallets mais de 1 milhão, número de dApps mais de 200, número de países com comunidade NEAR mais de 100. A gente está falando aqui de números bem robustos, dá sim para dizer tranquilamente que o projeto está crescendo bastante. Além disso, houveram alguns progressos no desenvolvimento, com o lançamento do NEAR Protocol V1.0, implementação do Sharding, lançamento da Rainbow Bridge, do NEAR Grants Program e do NEAR Fellowship Program. Além disso, a gente tem alguns projetos que estão em desenvolvimento, como a Aurora, que é uma plataforma para desenvolvimento de dApps na Ethereum, Octopus, que é uma solução de escalabilidade para NEAR, Pagoda, que é uma plataforma de staking para NEAR, Half Finance, que é uma plataforma de DeFi, Proximity Labs, que é uma solução de identidade descentralizada para NEAR. Cara, a minha conclusão é que a saúde deles está maravilhosa. E com certeza, não só eles têm bastante dinheiro para se desenvolver, eles também têm ali muito crescimento que eles mostraram e muito crescimento para acontecer também. Isso aqui está se destacando bastante na minha visão. E falando aqui na questão do investimento no token NEAR, para você que está se perguntando, beleza, que legal essa criptomoeda, eu tô querendo comprar, tô querendo vender, não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu quero operar nessa criptomoeda aqui. Se você for fazer isso, eu recomendo que você faça na CoinEx, uma exchange que está sendo patrocinadora aqui do canal e que permite que você invista nessa criptomoeda com o pareamento NEAR USDT. E você consegue comprar o USDT lá na plataforma deles direto com reais, comprando pelo Pix e por outros métodos de pagamento. Se não me engano, tem até cartão de crédito. O editor vai colocar aqui na tela se tem, mas se não tiver também, pô, tem no Pix aí. Muito bom. A melhor parte é que lá você não precisa fazer KYC, não precisa fazer aquele processo de Know Your Customer, que exige que você tire foto, faça um mapeamento do seu rosto, coloque os seus documentos e tudo mais. Cara, para começar, que aquele processo é chato pra caramba, demora bastante, não é uma coisa prática, sem contar que também acaba comprometendo um pouco a sua privacidade. A CoinEx não tem nada disso, você consegue investir lá tranquilamente sem precisar abrir mão da sua privacidade. Isso aqui para mim é o ponto mais interessante dessa exchange. Eles são um novo patrocinador aqui do canal e eu recomendo fortemente porque eles estão no mercado desde 2017, tem mais de 800 moedas para você poder negociar na plataforma deles, sem contar que eles têm muitas funcionalidades interessantes, como por exemplo, depósito com Pix na aba Fiat, um monte de produtos como trade spot de futuros, empréstimos, staking e até trade automático. Então, cara, essa exchange é muito legal, eu vou falar mais deles aqui no final do vídeo, então fica comigo até lá. Mas bem, até aqui tá muito interessante, mas não adianta nada a gente ter um ambiente saudável para ter crescimento se nós temos um risco muito grande disso tudo virar pó. E olha que eu entendo muito bem disso, porque eu já consegui transformar pouquíssimo dinheiro em fortuna e perder tudo por causa de risco que não estava muito bem colocado ali no papel. Então eu aprendi a minha lição agora, eu sempre considero isso. Eu tenho trazido isso aqui no canal todo santo vídeo e tem algumas pessoas nos comentários falando: ah, Arthur, mas você tá falando de risco, você tá arruinando nossos sonhos, sei lá do que. Gente, investimento
investimento não é torcida, tá? É importante sim analisar o risco e eu vou falar aqui para você o risco. Para começar, que a gente tem um risco clássico de todas as criptomoedas, que é o da volatilidade. Ela vai subir muito, vai cair muito, você precisa se preparar para isso, porque isso vai acontecer, não é se, é vai por mim, vai acontecer. A gente tem questão de regulamentação, que é muito forte quando a gente leva em consideração o mercado cripto, porque nós estamos falando de um mercado que não tem muito bem assim uma clareza regulatória. Os órgãos gostam de falar uma coisa, depois eles vão lá e fazem outra, e aí num momento pessoas dentro do Senado dos Estados Unidos estão se posicionando a favor, no outro momento a gente tem um órgão querendo cortar o pescoço de todo mundo que fala de criptomoeda. Então não é exatamente uma coisa perfeitamente clara ali pra gente. Isso aí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Um risco muito forte também de competição. A gente tem várias competidoras dentro do mercado: Cardano, Avalanche, Ethereum, BNB Chain, Avalanche, muitas competidoras fortes no mercado que podem sim acabar se tornando ali um jogo de soma zero. Se você vai investir na mesma coisa, você investe ou em uma ou em outra. Dinheiro investido nessas competidoras provavelmente é dinheiro que não será investido em NIR. Isso aí é um risco real que a gente tem que levar em consideração. Para nossa sorte, a NIR está se destacando bastante, ela vem crescendo bastante, ela está com um momentum muito forte e ela mostrou sim um desenvolvimento bem maior do que várias dessas outras competidoras. Ela tem um ponto interessante que é o upside dela. Ela está com um market cap bem menor do que as suas competidoras, mas tem bastante fundamento assim como elas. Então existe sim a possibilidade dela se destacar bastante. Falando em destacar bastante, a gente tem o próximo ponto de análise, que é o da relevância desse projeto no próximo ciclo. E na minha visão, a relevância desse projeto vai depender bastante do posicionamento dela, que, como eu já comecei a desenvolver anteriormente, tá muito bom. Tá como um dos projetos que tem mais fundamentos, porque esses projetos de primeira camada são muito interessantes. Nós temos projetos sendo construídos ali dentro, então você vai querer investir em várias outras criptomoedas que vão ser lançadas pelo mercado. E como elas estão dentro da blockchain da NIR, você vai precisar comprar tokens NIR para poder entrar ali naquele ecossistema, para poder pagar taxas. Além disso, eles têm a questão do staking, que acaba limitando um pouquinho a oferta e também dando um incentivo para esses investidores ficarem ali em hold. E eles também têm toda a questão de governança, que inclusive é algo que tira um pouco do risco regulatório desse projeto. Nós temos vários pontos positivos que, na minha visão, deixam ela muito bem posicionada, assim como as suas competidoras. Mas ao contrário das competidoras, a NIR ainda está bem para baixo, não tem uma capitalização de mercado lá nas alturas, e na minha visão isso aí é uma coisa muito boa, porque se a gente colocar a mesma quantidade de dinheiro em uma moeda que vale 100 milhões e uma moeda que vale 1 bilhão, uma vai subir, nem vou fazer a conta, mas uma vai subir 10%, a outra vai subir 100%. Mas o conceito é esse. Na minha visão, a chance dela continuar relevante é sim bem grande, e da relevância dela aumentar também é bem grande. Eu acho que vale sim a pena investir nessa criptomoeda, principalmente se você não tem muito dinheiro aplicado em competidoras dela. Lembrando aqui que se você quiser comprar essa criptomoeda, faça isso pela CoinEx. Eles têm essa criptomoeda e mais 800 no pareamento USDT. É só você entrar lá dentro que você consegue comprar o USDT diretamente com reais por meio do Pix. Eu tô deixando o link para você criar a sua conta aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá e cria a sua conta.